Olá, queridos irmãos em Cristo, pastores, bispos, apóstolos, diáconos, pregadores de todas as denominações evangélicas. Mais uma vez aqui estou com alegria para pregar aquilo que nós chamamos de sermão bombástico. E hoje eu quero falar sobre um tema um tanto quanto interessante. Igrejas de poucos salvos. Já pensou nisso? Na possibilidade de existir igrejas com poucos salvos dentro delas? Bom, Apocalipse 3, versículo 4 diz o seguinte a respeito da igreja de Sardes: tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Esse texto é terrível. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Queridos, vamos olhar melhor este versículo. Em Sardes tinha pouca gente redimida pelo sangue do Cordeiro. É verdade, é o que o texto diz. Pouca gente redimida pelo sangue do Cordeiro. Esses poucos são os que andarão de branco junto com Cristo na glória eterna. Esse andar de branco com Cristo será no céu, será no outro lado dessa existência que temos neste mundo de pecado, de horrores. Logo, eram poucos os salvos encontrados naquela igreja. É triste ouvir isso, é triste ler esta palavra e saber que havia uma daquelas 7 igrejas onde eram poucos os verdadeiramente salvos. Mas será que isso só acontecia naquela época ou acontece hoje também? Nós conhecemos igrejas enormes, igrejas cujos pastores e líderes se ufanam de ter 5, 10 mil membros. Para aí. Ter 5, 10 ou mais mil membros não significa necessariamente que essas pessoas todas andarão de branco com Cristo na glória eterna. Podem ser membros da igreja local, mas não terem nenhuma parte com a igreja verdadeira, que é o corpo de Cristo, lá na eternidade. Mas será que isso se aplica mesmo aos nossos dias? A história de nossas igrejas, das muitas denominações, algumas cujos pastores se envaidecem. Eu conheci um que era maravilhoso, grande pregador, mas estava sempre dizendo a minha igreja tem mais de 5 mil membros. Em que ela era diferente das demais? Em nada. Porque lá também tinha muita gente que jamais andarão com Cristo na glória eterna. Primeiramente, em todas as igrejas do Senhor Jesus nós encontramos crentes, encontramos salvos. Essa é uma constatação óbvia, até porque se não for constituída por salvos, não chega nem a ser uma igreja do Senhor Jesus Cristo. Nem chega a ser uma igreja do Senhor Jesus Cristo. Não poderia ser diferente. Igreja é para ser constituída e para ser a congregação dos salvos, a congregação dos santos. A igreja é, portanto, o corpo de Cristo e nós somos os membros deste corpo. Neste mundo não existe uma outra expressão da presença de Cristo a não ser a sua igreja, a verdadeira igreja, aqui representada pelos membros, que são salvos, são pessoas redimidas pelo sangue de Cristo. E considerando que Cristo é a cabeça da igreja, e a Bíblia garante isso, é claro que não existe corpo constituído só de cabeça. Não existe corpo constituído só de cabeça. Nem o caranguejo, que parece ser uma cabeça só, ele não é, ele tem partes definidas, tem patas, tem componentes acessórios, não muitos, mas tem. Então, tem que existir membros nas igrejas do Senhor Jesus Cristo. Lamentavelmente, em Sardes, eram poucos os salvos, poucas as pessoas que não estavam contaminadas, não tinham as suas vestes contaminadas pelo pecado. É triste quando constatamos que o corpo de Cristo, a igreja, minguou, diminuiu. Em vez de crescer, aumenta-se em números, em organizações, em organismos, em convenções, mas o número verdadeiro de salvos dentro delas não parece estar crescendo tanto.
E como nós constatamos que existe esse déficit, esse problema? Porque não vemos a influência da igreja no mundo. O mundo está indo de mal a pior e nós que somos o sal da terra e luz do mundo, temos que exercer a influência dos céus nesta terra. Se o mundo estivesse mudando, melhorando, sendo aperfeiçoado, vivendo em santidade, nós diríamos com certeza, a igreja estará sendo eficiente. Mas não está. Nesse caso, o único jeito é voltar a crescer, voltar a se multiplicar, já que somos um organismo vivo. Quando eu uso a expressão organismo, espero que você pense nisso. O nosso corpo é organismo. É constituído de células, células de todos os tipos. E essas células se multiplicam, de maneira que o indivíduo que está aqui falando hoje para os irmãos, esse pastor Heitor que está aqui falando hoje para os irmãos, cujas células aqui estão, dificilmente estará aqui no próximo mês. Todas as minhas células terão sido mudadas, transformadas, regeneradas pelo processo da multiplicação. E a Igreja de Cristo, o verdadeiro corpo de Cristo, precisa ostentar essa mesma dinâmica. Em todas as igrejas do Senhor Jesus Cristo encontramos crentes salvos, mas lá em Sardes eram os poucos. E pode ser que na sua igreja também, pastor, poucos sejam os verdadeiros crentes. E muitos pastores nem crentes são. Muitos pastores nem crentes são. Conheço história de homens devassos, mulherengos, desonestos, liderando igrejas. Não são pastores, nem crentes são. Mas vamos a um segundo ponto neste sermão, que é pequeno, é só de 3 pontos. Clássico sermão presbiteriano, com todo respeito e amor que eu tenho pelos meus colegas e amigos presbiterianos. Eles pregam muito sermão de 3 tópicos. O segundo, deduzimos que no caso da igreja de Sardes e muitas dos nossos dias, a maioria dos membros estão com as suas vestiduras sujas. Mas será que eu estou exagerando em dizer que a maioria dos membros das igrejas de hoje estão com as suas vestiduras sujas, ou seja, não passaram pelo processo de remissão pelo sangue do Cordeiro? São pessoas que estão convencidas do Evangelho, acham que a igreja é um ambiente perfeito, e é maravilhoso, bom, ótimo para nesse ambiente estarmos, em termos de amizade e até posição social, etc. Sim, isso tudo é muito bom, mas nós não estamos na igreja por causa da oportunidade que ela nos concede, por causa do ambiente que ela afirma, por causa do bom nome que os crentes têm na terra. Não. Nós temos que estar ali por causa da marca da salvação que veio por Cristo morrendo na cruz do Calvário. As nossas vestes não podem estar sujas dentro das igrejas, mas se estiver é porque essas vestes não foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. Então deduzimos que na igreja de Sardes e até nos nossos dias, grande parte, por que não dizer a maioria, são de incrédulos, de homens e mulheres com as suas vestiduras sujas. Mas não é assim, pastor, é assim. Em quantas igrejas as pessoas saem domingo à noite da igreja com a namorada e com a noiva e saem para onde vão? Para casa, para sentar em uma mesa e um sofá, conversar, cantar um hino, fazer um dueto. Não, vão para os motéis. Em muitas igrejas assim funciona. E até pastores, um deles um dia confessou, não, eu tenho uma amante na igreja, é a esposa de fulano de tal. Falou isso para mim, esse descarado, esse camarada é crente. Não é crente de jeito nenhum, nem sei se vivo está, mas é um crápula, conhecido por todos os lados como um crápula. Isso não pode se aplicar às igrejas, não pode. E por que essas igrejas são igrejas de poucos salvos? Porque a elas se aplica a prática de sujeiras, de promiscuidades, de desonestidade, de comportamento duvidoso, de vida suja. E por que essas igrejas estão cheias de seguidores desses pastores? Porque são igrejas da moda. Igrejas da moda.
Igreja atraente, igreja bonita, igreja bem equipada, igreja com boa música, igreja com uma posição social interessante, igreja da qual um é deputado, outro é senador, outro é vereador, tem prefeito, tem tudo mais, e eles se orgulham. Membros ricos, membros com grande formação, eles se orgulham de ser uma igreja de elite. Não, isso não vale nada. São agremiações religiosas de conveniência, mas em nada com os redimidos pelos sangues de Cristo são os seus membros. São clubes religiosos. Um terceiro e último ponto que quero considerar é que essas pseudo-igrejas estão cheias de alguma coisa. Mas estão cheias de quê? De que elas são cheias? São frequentadores tão somente. Vão no seu carro, ou de ônibus, ou de moto, ou de patinete, vão para a igreja bem vestidos, se apresentam bem e até cantam, etc. Mas só isso, tão somente. Na virada do domingo para a segunda, mudou tudo. Vão para o seu trabalho, para as suas empresas, para os seus negócios gerais, etc., para os seus relacionamentos, e ali eles funcionam como perfeitos, completos e absolutos incrédulos. Vai negociar com eles, vai conversar com eles, convida para almoçar com você, eu aceito o convite dele para almoçar com ele, para ver o que eles falam. Considera a política nacional, a situação da economia, as possibilidades de ganhar ou não dinheiro, para você ver o que eles falam, o que eles dizem, o que eles pensam. Eles estão na igreja porque é um lugar de bom relacionamento, estão ali na busca de bênçãos, estão ali na busca de crescimento social, econômico, filosófico e moral, mas eles mesmos e os seus amigos e parentes estão corrompidos e sujos. Não têm um corpo vivo com a funcionalidade que agrade a Deus. Não é o corpo de Cristo, ou pelo menos não faz parte do corpo de Cristo. Essas pessoas estão ali com o nome de cristãos, mas não têm uma experiência de conversão, de fato. Estou errado? Estou errado? Esta semana eu conversei com uma pessoa inteligente, preparada, que está trabalhando comigo eventualmente, num trabalho eventual, digo, e escandalizado, passando um problema sério na vida, e ele me contou que se decepcionou com 2 crentes. Com 2 crentes. Ele esperava que os crentes fossem pessoas melhores. Foi prejudicado por 2 crentes. E para um deles ele disse, olha, pega a sua Bíblia, bota no banheiro e usa as folhas como os irmãos já sabem que se trata. Mas por que ele falou isso? E disso ele se arrepende enormemente. Mas ele queria falar comigo, ele estava atormentado, e conversamos por cerca de 1 hora, e foi Deus quem mandou que eu fosse ali, e eu não saí de casa para ir naquela cidade. Fui por circunstância de tempo. Não deu para voar da minha cidade para o Rio de Janeiro, alternamos para aquela cidade, e lá estava ele querendo falar comigo. Olha, de quem é a culpa daquelas palavras horríveis que ele disse a respeito da Bíblia? Da utilização que poderia ser feita das suas folhas, das suas páginas. A culpa foi do crente, não foi dele não, ele é um incrédulo. Ele é digno de arrependimento, precisa do arrependimento e digno da salvação por Cristo, o que já deve ter acontecido depois da conversa que eu tive com ele. A culpa é do crente, a culpa dos descompassos deste mundo, da incredulidade que campeia, da miséria que assola, é do povo de Deus que não dá testemunho, não tem experiência de conversão. Você conhece igrejas assim? A sua pode ser uma delas. Está anos e anos ali pregando e ela só cresce por carta de transferência. Gente muda, vai para lá, um sai, outro volta, mas você não batiza. Quantos são os pastores que passam anos e anos sem batizar? O que está errado com a sua igreja? O que está errado com a sua igreja está na sua vida e não na organização em si. É lamentável, queridos irmãos, colegas, que o que mais existe são igrejas de Sardes. Como se dizia antigamente, uma expressão que eu não uso há muitos anos. Os mais idosos talvez se lembrem. Ou se lembre de alguém falando essa máxima que eu vou destilar agora. Não é da minha criação, mas eu ouvi a minha avó, minhas tias
E a minha mãe falando isso. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Vou repetir. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Isso se dizia das pessoas que pareciam bonitas, maravilhosas, extraordinárias, mas a vida delas por dentro não valia nada. É o seu caso? É a sua igreja? Cuidado, mude para a honra e glória de Deus e para a sua felicidade. Amém.